Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema de hoje é por que as guerras ao longo dos tempos são feitas por homens e não por mulheres. Então, venham comigo. Toda a história da humanidade, né, no decorrer do longo de séculos e séculos, os homens sempre foram os protagonistas de guerras, de conflitos. Agora, para entender isso, para entender por que os homens são os protagonistas, basta entender que desde as primeiras sociedades, e eu digo assim, antes de se formar a primeira sociedade, o instinto primitivo sempre prevalecia o homem como ser agressivo, dominador. Quando ele queria uma mulher, eles disputavam entre eles, brigavam, né, para ficar com a outra mulher, para pegar a fêmea, né, para querer pegar a posse, ter a posse daquela mulher. Eles brigavam. Então eu estou começando desde a era primitiva e chegando aquelas primeiras sociedades que foram formadas, elas foram formadas em formato de sociedades patriarcais, onde o homem decide, onde o papel da mulher ela é destinada à casa, a cuidar da criança, a cuidar da casa e não tomar decisões de tomar terras, de dominar, as decisões sociais, econômicas, desse aspecto aí, políticas, foram sempre feitas por homens ao longo de séculos e séculos. Isso também justifica a questão do machismo, conservadorismo e até nós entender todo o alto índice que estamos vendo aí de feminicídios, que é muito grande. Se pegarmos aqui no Brasil, né, o país do Brasil aqui no Brasil, o índice de feminicídio está muito alto, mas ele tem toda uma consequência histórica marcada pelo machismo, pelo patriarcalismo, né, a questão patriarcal do homem, né, o homem tem o papel principal na questão econômica, política e social. Por mais que nós demos o avanço das mulheres estarem trabalhando, estão tendo seus espaços, sua independência, ainda tem toda uma questão social machista que coloca a mulher no segundo plano, que ainda, apesar de estarmos em pleno século XXI, ainda há a questão de homens ganhando salários mais altos do que mulheres. Todos esses fatores contribuem para manter esse sistema patriarcal. Basta ver que no mundo todo, em todos os países, a maior participação dentro da política são de homens. Em países democráticos, apesar de existir a democracia, a maior parte dos eleitos, tanto para deputado estadual, federal, vereador, prefeito, presidente, governador, são de homens. Só no Brasil, até agora, tivemos apenas uma presidente mulher. Interessante que essa única presidente mulher sofreu impeachment sem ter cometido crime administrativo. Então, se a gente analisar o processo histórico, a gente vai entender hoje, ou atualmente, vai entender por que são os homens que fazem mais guerras, né? São os homens que fazem, na realidade, são os homens que fazem as guerras. Por esse instinto de posse, de dominação e por o processo histórico ter começado com a concepção e ideia de que a mulher tem que ficar no lar, cuidando da casa, como aquela coisa maternal, já que a mulher carrega a criança, né, na sua gestação por 9 meses,
É ela que tem que ficar cuidando, é ela que tem que ficar no lar, é ela que tem que cuidar das coisas da casa, mas é o homem que administra. Quando eu falo as coisas da casa, ela cuida das coisas da casa, limpeza, da criança e tudo mais, mas é o homem que administra e é o homem que sai para a rua trabalhar, é o homem que decide, é o homem que politicamente faz as decisões. E ao longo do tempo foi isso, por mais que a luta das mulheres, né, a luta das mulheres que marcou toda uma geração de séculos aí, que nós pegamos a história de que a mulher foi para a luta para adquirir espaços, né? A mulher foi à luta para ter direitos à questão do trabalho, a direitos iguais. Ela foi para a luta, mas historicamente tudo isso é recente e a mulher, por mais que obteve conquistas, ainda há muito a ser conquistado, porque quem domina a sociedade politicamente, socialmente, economicamente ainda são os homens. Quem decidem toda uma decisão nesse campo que eu falei, social, politicamente, economicamente, são os homens, e na hora de fazer as guerras são os homens, esses homens que têm esse instinto de dominação, do querer, de achar que a mulher ela tem espaço para casa. Tá? Ainda as frases machistas são muito fortes atualmente. Basta ver que em muitas coisas, né, ainda se vê muitos homens falando isso é coisa de mulher. Tá? Ainda há homens que em pleno século XXI, né, falam que lavar a louça é coisa de mulher. Quando vê uma mulher dirigindo e comete algum erro no trânsito, ou às vezes nem comete, ela está ali devagar, respeitando ali, ó, as leis do trânsito, né? Não tem aquele ímpeto de tocar o carro de qualquer jeito, aí, só podia ser mulher. Tem ainda todo um preconceito, uma coisa de que achar que a mulher é inferior. Então, todos se analisarmos, né? Desde a era primitiva até o tempo de hoje, nós vemos que os homens, eles têm ainda essa dominação. Nós estamos presos aos instintos primitivos, onde o homem se acha no direito da posse, da dominação, e ele decide. E essas decisões acabam sendo decisões muitas vezes violentas, porque a questão da guerra é uma questão violenta. As guerras estão atravessando séculos e séculos e séculos. Essas guerras que eram corpo a corpo, elas passam a ser com tecnologias, e mesmo depois de termos uma Segunda Guerra Mundial marcada por muitas mortes, milhões de milhares de seres humanos mortos na guerra, mesmo assim tivemos outras guerras. E hoje estamos aí, não sei que já podemos dizer que estamos vivendo já uma terceira guerra mundial, estamos aí, as guerras elas continuam sendo opção de dominação. Elas começaram lá no início, das guerras no início era questão de terra, de posse, questão religiosa. Se nós atravessarmos o tempo, né, vemos que a guerra hoje é por questão, a questão de domínio, né? Tem a questão do mercado, mas ela passa também pela questão de dominar da riqueza do outro país, de querer a posse. Basta ver que nós temos os Estados Unidos, hoje o país que mais invadiu outros países. Se a gente pegar e comparar com outros países, os Estados Unidos é o país que mais ataca outros países com esse falso pretexto de instalar democracia, de acabar com ditaduras, mas quando na verdade ele está na busca de riquezas naturais desses países, sempre buscando onde os Estados Unidos foca em querer invadir, são países que não têm bombas atômicas, tá? Na verdade nem tem arma de destruição em massa, mas o que tem riquezas minerais ali. E isso faz com que os Estados Unidos, né, se imponha através de guerras, porque é um país altamente, né, com tecnologia militar muito grande. Mas hoje nós temos países rivais, temos a Rússia que está retornando aquele apogeu do tempo da Guerra Fria, quando ela era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Temos a China, que não é só uma grande potência econômica, mas também militar, que estão aí fazendo rivalidade com os Estados Unidos. Temos os países dos BRICS, hoje, muito bem, o Brasil tendo muito bem destaque nesses países dos BRICS, onde o Brasil, economicamente, voltando a crescer, né, matando destaque no mundo. Então tem toda uma conjuntura, e toda essa conjuntura de guerra econômica, que a guerra econômica acaba levando essa guerra militar que nós estamos vendo hoje aí, várias guerras regionais que estão ganhando proporções já mundiais, né, como lá Rússia e Ucrânia, que é uma guerra que não é só Rússia e Ucrânia, porque a Ucrânia tem o apoio da OTAN, dos países da Europa, né, dos Estados Unidos. Nós estamos vendo aí muita coisa, aí o mundo está fervendo e são decisões feitas por homens que estão presos aos instintos primitivos, toda uma cultura patriarcal de que o homem tem que ser o dominador, o forte, e que a mulher ela tem que ficar ao lar, cuidar das crianças. E essa concepção, mesmo que a mulher tenha adquirido vários avanços, está aí nos empregos, mesmo que já tenhamos mulher com destaque, né, nas profissões, politicamente, mas elas ainda são as minorias. Os homens são as maiorias nos espaços públicos. E isso é uma marca que explica por que os homens, ao longo dos séculos e até os dias atuais, são eles que fazem as guerras. Isso não muda. Isso só vai mudar quando o homem se olhar para si como ser humano, e não se achando que ele é melhor que a mulher. Olhar a mulher pode ser a sua fragilidade física, mas ela é muito forte, né? Ela é muito forte, eu diria até que não existe fragilidade física, eu diria até que a mulher é um ser forte, emocional, racional e forte. Forte até porque para poder passar uma gestação, 9 meses, né, para gestar um ser vivo ali, uma criança, e depois, né, como se diz, dar à luz, passa toda aquela dor, tem que ser muito forte. Tem que ser muito forte. E a mulher hoje em dia, muitas mulheres trabalham em casa e fora. Muitas mulheres são pai e mãe ao mesmo tempo, que os homens abandonam, não querem assumir os seus filhos. Então essa questão, né, deveria ser avaliada pelos homens, de mudar essa postura, de ver que a mulher não é posse sua, ele não é dono, quando ele taca outra mulher, a mulher é companheira e não sua propriedade. São coisas que precisam mudar em nossa sociedade, mas para isso tem que começar a mudar dentro da mente de cada homem. Isso é um processo, né, que vai, né, levar um bom tempo ainda, mas explica que ao longo dos séculos são os homens que fizeram as guerras, até o tempo de hoje ainda são os homens que mantêm essa questão de fazer guerras. E infelizmente eu posso dizer que já estamos entrando numa terceira guerra, ou até já estamos. E quem é que estão fazendo essas guerras? São decisões feitas por maioria de homens. Galera, eu espero ter colaborado aqui, né, com um melhor entendimento, dando explicação aqui por que ao longo do tempo, né, as guerras são feitas por homens, não por mulheres, tá? Eu espero ter colaborado. Eu peço aqui uma contribuição espontânea ao meu canal, tá? Quem puder colaborar, pode colaborar com qualquer valor. Estou deixando aqui a chave do Pix aqui na descrição do meu vídeo, tá? Também aqui, está aparecendo aqui a chave do Pix, também na descrição do meu vídeo, se você puder colaborar. Mas se não puder, pelo menos colabore aí, né? Compartilhando esse vídeo, divulgando o meu canal, divulgando esse conhecimento, divulgando esse assunto aqui para outras pessoas. Aqui nesse meu canal, Estudando História.